Em outros vídeos aqui nesse canal eu já falei sobre investimentos alternativos. Então, primeiro eu dei uma palhinha, depois eu falei sobre Private Equity e Venture Capital. E nesse vídeo eu quero falar sobre um outro investimento alternativo, que são os fundos imobiliários certificados. Na verdade, em teoria, é o mesmo fundo negociado na B3. A diferença é exatamente o ambiente de negociação, mas, atenção, isso muda tudo. Por quê? Porque o investidor que já está acostumado a investir nos chamados FIIs, ou fundos imobiliários, ele sabe que ele compra hoje na B3, ele vai pagar a liquidação financeira daqui 2 dias. E quando ele vende é a mesma coisa, ele vende hoje e recebe o dinheiro daqui 2 dias. Na hora que ele vende ou compra, ele travou o valor, mas a liquidação financeira é daí 2 dias. Ele sabe também que a liquidez é bastante razoável. Ele quer vender, entra no home broker e vende. Ou, ao contrário, ele entra no home broker e compra, ou pede para o assessor enviar a ordem. É muito fácil comprar e vender esses ativos. O que a evolução do mercado permitiu? Acontece que na B3 os ativos oscilam muito, Tem aquela chamada volatilidade, o sobe e desce. E existem muitos investidores que são conservadores e não gostam dessa oscilação. E aí eu até acho um erro, porque conservador por conservador, o fundo certificado também não deveria ser investimento para investidores conservadores. Diria que tanto na B3 como na CETIP, o fundo imobiliário ele tem um perfil moderado ali para o meio, não chega a ser agressivo, mas é um moderado alto, Porque de fato são ativos diferenciados. Mas o produto, seja ele na B3, seja ele negociado na CETIP, é a mesma coisa, é um fundo imobiliário. Pode ter laço em tijolo, pode ser recebível, pode ser shopping center, pode ser o que for. É o mesmo ativo, negociados em plataformas bem diferentes. Vamos deixar a B3 de lado, vamos voltar para a CETIP. O que acontece na CETIP? O investidor ele quer comprar, ele pode não ter a liquidez, então ele vai dar uma ordem de compra. Olha, eu aceito pagar esse fundo imobiliário certificado até R$10. Dá lá uma oferta de compra. Então vai ficar pendurado, digamos assim, numa plataforma lá da corretora. Olha, eu tenho um cliente pagando tanto, até que se encontre um vendedor. Então não tem aquela dinâmica de apertar um botãozinho, comprou, apertou o botãozinho, vendeu. Não. São ordens que podem demorar 1 semana, 15 dias para serem executadas. Se o mercado estiver estressado, pode demorar mais, pode nem conseguir vender e nem conseguir comprar. Então vai depender muito dessa dinâmica de demanda e oferta. Poxa, se tem essa desvantagem, qual é a vantagem, A vantagem é que não existe a oscilação, ela é muito menor. Então existe sim aquela chamada marcação a mercado, mas que ela é mínima ou até insignificativa de um dia para o outro. Se você pega uma tendência de alta de juros ou de boom de mercado, vai haver uma pequena marcação, mas muito diferente dessa oscilação intradiária dos fundos tradicionais negociados na bolsa, na B3. Então, a vantagem, menos volatilidade, menos oscilação. A desvantagem é que eles têm menos liquidez. E por que eu estou falando exclusivamente desse ativo? Porque sim, são muito interessantes, principalmente para o investidor que quer, através da sua carteira de investimentos, obter renda mensal líquida de imposto de renda, se a legislação não mudar, Mas até agora, fundos imobiliários deverão continuar isentos de imposto. Quer dizer que você aplica nessa classe de ativo financeiro e todo mês você vai ter uma renda passiva, um salário ali mensal já líquido de imposto de renda. E esse salário é bastante alto. Eu vou dar um número percentual. Quando os juros estão altos, o que é juro alto? Acima de 10%. Quando a Selic, CDI está acima de 10%, facilmente você vai obter uma renda de aproximadamente 1%
líquido de imposto. E quando a Selic, né, a taxa de juros está mais baixa, por exemplo, 7,5%, 8%, nesse cenário você deve conseguir alguma coisa próximo de 0,8% líquido de imposto, mas repare, com juros baixos, 0,8% líquido é muita coisa para esse cenário de um período melhor, né, menos estressado da economia. Então, um ativo bastante interessante, com características, né, peculiares. Por isso, os fundos imobiliários C-tipados são classificados como investimentos alternativos.